Aleluia, bom dia, que o Eterno abençoe o dia de vocês, que o Eterno derrame graça, favor, bondade, graça, misericórdia, em nome de Jesus, que esse seja um dia, queridos, feliz, um dia cheio da presença de Deus, em nome de Yeshua, e para a glória do nome de Yeshua, em nome de Jesus. Olha, hoje eu estou com algo assim no meu coração. Eu até falei ontem, né? E hoje eu queria que a gente orasse, declarasse a palavra de Deus, mas eu queria passar com vocês aí cada elemento que compõe a mesa de peso para auxiliar, né? O pessoal que vai fazer com sua família, o pessoal que às vezes vai assistir, mas não sabe manusear bem, né? Os elementos da mesa de peso. É isso que está no meu coração hoje. Mas vamos orar, porque Jesus pode mudar, né? Então, vamos orar juntos, vamos apresentar diante do Senhor. Abra sua Bíblia aí comigo, em Salmo, capítulo 118. Salmo, capítulo 118. Deus é bom, sempre é bom, e Ele nunca muda. Aleluia. Amém? Salmo 118, a palavra do Senhor diz assim: Deem graças a Adonai, porque Ele é bom, porque a sua graça ela dura para sempre. Que Israel o diga, sua graça dura para sempre. Que a casa de Arão diga, sua graça dura para sempre. Que aqueles que temem o diga, sua graça dura para sempre. De minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, e me deu ampla liberdade. Aleluia. Com Adonai ao meu lado, não tenho medo de nada. O que me podem fazer os homens? Com Adonai ao meu lado, com o meu auxílio, olharei com triunfo para aqueles que me odeiam. É melhor buscar. Amém, queridos. É melhor buscar refúgio em Adonai que confiar em seres humanos. É melhor buscar refúgio em Adonai que pôr a confiança em príncipes. Todas as nações me cercaram. Em nome de Adonai, eu as exterminei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome de Adonai, eu as exterminei. Cercaram-me como abelhas, mas foram exterminadas tão rapidamente como fogo nos espinhos. Em nome de Adonai, eu as exterminei. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, mas Adonai me socorreu. Mas Adonai me socorreu. E Yahweh é a minha força. Ele é a minha canção e se tornou a minha salvação. Eu vou repetir essa parte. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, mas Adonai me socorreu. E Yahweh é a minha força, é a minha canção e se tornou a minha salvação. O som do regozijo e da vitória é ouvido nas tendas dos justos. A mão direita de Adonai golpeou poderosamente. A mão direita de Adonai se levantou em triunfo. A mão direita de Adonai golpeou poderosamente. Não morrerei, mas viverei e proclamarei os feitos de Yahweh. Yahweh disciplinou-me severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim.
Entrarei por elas e darei graças a ele. Esta é a porta de Adonai. O justo por ela pode entrar. Eu te agradeço, porque me respondeste e tu te tornaste a minha salvação. A mesma pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra de canto. Isso veio de Adonai. Os nossos olhos estão maravilhados. Este é o dia que Adonai fez, um dia para nos regozijar e alegrar. Por favor, Adonai, salva-nos. Por favor, Adonai, liberte-nos. Bendito é aquele que vem em nome de Adonai. Nós abençoamos vocês desde a casa de Adonai. Adonai é Deus e Ele nos dá luz. Juntem-se e a peregrinação festiva, os ramos por todo o caminho, até os chifres do altar. Tu és meu Deus e te agradeço. Tu és o meu Deus, eu te exalto. Deem graças a Adonai, porque Ele é bom, porque a sua graça, ela dura para sempre. Aleluia. Pai, nesta manhã, nós te rendemos graças. Nesta manhã, nós bendizemos e exaltamos ao teu santo nome. Pai, nesta manhã, em unidade, nós declaramos, ó Pai, a grandeza e a majestade do Senhor. Pai, nesta manhã, nós te rendemos graças e somos agraciados pelo Senhor pela oportunidade de viver o que a tua palavra declara. Foi tu mesmo que disseste em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor também disse, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vai ano após ano, dia após dia, mês após mês. O Senhor tem nos conduzido ao nível mais profundo do conhecimento do teu amor, ao nível mais profundo da graça, da bondade, do favor do Senhor. Tu tens nos arrancado do Egito, não apenas no físico, mas em nosso coração. O Senhor, Pai, tem feito grandes coisas, o Senhor tem feito maravilhas. O Senhor, Pai, tem feito grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres, satisfeitos no Senhor, pois a tua graça, a tua bondade, ela se estende sobre nós, queridos. Eu não quero que você fique de telespectador da minha oração. É para que nós oremos juntos, amém? Vamos orar? Que a tua graça, a tua bondade, os bons feitos do Senhor, não seja apenas, Pai, algo para contarmos o que foi feito no passado, mas que seja, Senhor, evidente no nosso presente, mas também no nosso futuro. A tua palavra nos declara em Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 1, cantarei ao Senhor porque Ele é muito exaltado. Ele jogou no mar o cavalo, o seu montador, Fiel é a minha força e a minha canção, e tornou-se a minha salvação. Este é o meu Deus. Eu o glorificarei. O Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Adonai é um guerreiro. Adonai é o seu nome. E o Senhor lançou no mar as carruagens de Faraó e os seus exércitos. A elite dos seus comandantes foi afogada no mar de sul. As águas profundas os cobriram. Eles afundaram até as profundezas como pedra. Tua mão direita, Adonai, é muitíssimo poderosa. Tua mão direita, Adonai, esmaga o inimigo. Por tua grande majestade, derrubas os teus inimigos. Envia a tua ira para consumi-los como palha. Com o sopro das tuas narinas, as águas empilharam-se, as águas pararam como paredes, as profundezas do mar tornaram-se como firme, como chão firme. O inimigo disse: eu o perseguirei, eu o alcançarei,
Dividirei os despojos e fartarei. Mas a tua palavra, em Êxodo capítulo 6, ela vai nos advertir que tu, ó Pai, nos resgataste. O Senhor, ó Pai, nos libertaste. A tua santificação nos alcançou e com mão forte o Senhor nos arrancou do império das trevas, o Senhor nos arrancou do Egito. Eu saquearei, a palavra diz, minha espada, minha mão os destruirá. Tu sopraste com o teu vento, o mar os cobriu. Eles afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem é como tu, ó Adonai, entre os poderosos? Quem é como tu, sublime em santidade, temível em louvores, realizador de maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os engoliu, em teu amor guiaste o povo que resgataste, em teu poder tu guiastes a tua habitação sagrada. Louvado seja o teu nome, Pai. Pois ano após ano, o Senhor tem nos dado a graça e a bondade de vivermos essa realidade. O Senhor tem, Pai. Hoje estamos à véspera, Senhor, da festa de Pêssar, onde não celebramos um rito, onde não estamos celebrando uma data no calendário, onde não estamos nos reunindo para todos reunir, mas para cumprir o que o Senhor mesmo disse, fazer memória de mim. Ah, Senhor, quero que a nossa casa e a nossa família sejam encharcadas dessa memória. Conforme está escrito em Lucas, capítulo 22, quando o Senhor disse aos discípulos, preparai o ambiente, preparai a casa, preparai o quarto onde celebraremos juntos a festa de Pêssar. Ah, meu amigo Espírito Santo, que nós possamos celebrar a festa da unidade com o Cordeiro, que nós possamos, sim, nos reunir em volta de uma mesa na noite de amanhã e declarar: o Senhor é temível em louvores, realizador de maravilhas. Quem é como tu, ó Senhor? Pai, que os nossos olhos estejam voltados para ti e que sobre a nossa casa, sobre a nossa família se estabeleça a salvação, conforme está escrito em Salmo 118, salva-nos, Adonai, salva-nos. Ó Yahweh, salva-nos, pois tu se tornou a nossa canção. Pai, que ao sentarmos à mesa de bênção na manhã, na noite de amanhã, a tua salvação, Pai, seja como um vento derramado. Que a tua presença, Pai, seja palpável, seja mais poderosa, mais alta do que qualquer outro pensamento que possa subir na nossa mente, no nosso coração. Que o teu amor, o teu favor, a tua graça possa, Senhor, encharcar para o ambiente onde nós prepararemos, Pai, o nosso cérebro, onde prepararemos um memorial até que o Senhor venha, Senhor. O Senhor disse em Lucas capítulo 22, versículo 14: eu desejei ansiosamente em ter com vocês esse momento antes do meu sepultamento. Tudo se cumpriu em ti. O Senhor, Pai, cumpriu o propósito pelo qual o Pai te designou. O Senhor disse ao Pai do jardim do Getsemane: Pai, aparta de mim esse cálice, mas contudo a tua vontade seja feita. Ah, meu Senhor, o Senhor mesmo em grande agonia, tu não hesitaste. A tua obediência, ela foi derramada diante dos pés do Pai. O Senhor se prostrou e disse: Pai, estou em grande agonia, mas eu farei aquilo que tu me designaste a fazer, por amor ao Pai, por amor a nós. Tu nos reconciliaste com Deus, foi tu mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, se tu não tivéssemos cumpridos, estaríamos ainda separados de Deus. O véu ainda não teria rasgado, não teríamos ainda o sumo sacerdote, não teríamos ainda acessado o trono da graça pelo novo e vivo caminho. Mas tu foi obediente. E, Pai, nesta manhã a nossa oração é: nos ensina a sermos obedientes. Nos ensina, Pai, a ter o Senhor revelado, Pai, no nosso tempo de celebração.
Que esse não seja, Pai, um marco no calendário, um rito, Pai, não. Mas que essa seja, Pai, uma marca dentro de nós. Uma revelação de quem Tu és, assim como o Senhor nos contava ontem, à noite aqui em casa. Quando o Senhor se assentou à mesa com os seus discípulos pela última vez, tudo estava preparado, perfeitamente ajustado. E os discípulos talvez olharam para aquela mesa e disseram: e o cordeiro? E talvez a tua resposta foi: amanhã vocês me verão como um cordeiro perfeito, não o sangue de um animal, mas o sangue de alguém que decidiu se entregar para a morte para que vocês estivessem livres. Amanhã eu morrerei, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei para a glória de Deus Pai. E a palavra diz em Filipenses que tu foi humilde, fiel e obediente até a morte, e a morte de cruz, e por isso o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ah, meu Senhor, o Senhor nos ensinava ontem. Aqui em casa, na noite de ontem, o Senhor nos falava quando Paulo, ele prepara a mesa de peça em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Tu estava ensinando a fazer isso em memória de mim, porque o que recebi do Senhor foi o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que será partido por vós. Em Lucas 22, o cordeiro ainda iria ser sacrificado, que era o Senhor, a tua carne, o teu corpo ainda seria entregue em favor de nós. Mas em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo estava dizendo: lembra daquele cordeiro que estava à mesa dos seus discípulos? Ele já foi crucificado, ele já foi sacrificado. Mas hoje fazemos memória não apenas da tua morte, mas da tua ressurreição, com a certeza de que tu virás. Em breve o Senhor virá. Pai, que essa seja a memória do nosso coração. Nesse dia de hoje, onde, a partir, Pai, ali, nós já estamos separando o Cordeiro, já estamos nos relacionando com o Cordeiro, e amanhã faremos memória. Amanhã o Senhor não será crucificado de novo, porque o Senhor já foi. Mas amanhã fazemos memória de que com mão forte tu nos arrancaste do Egito, de com mão forte, Senhor, o Senhor nos arrancou do império das trevas e nos fez filhos e não escravos. Por isso, nessa manhã, cantamos uma canção ao Senhor e declaremos que tu és exaltado em louvores, exaltado em adoração. Grande é o Senhor, temível entre os povos, grande é o Senhor. Mas como o rei nós te olhamos, mas como o cordeiro tu és revelado a nós. Obrigada, Yeshua. Obrigada, Yeshua. Obrigada pela tua graça sobre as nossas vidas, por nos permitir acessar essa revelação. Estamos aqui reunidas, não desprezando a revelação, mas também não tendo medo da revelação. Nós estamos aqui reunidos essa manhã, já fazendo memória de quem tu és. Então nos marca, Yeshua, com as marcas do teu amor, com suas cordas de amor, Senhor. Não marca apenas, Senhor, os umbrais da nossa casa, mas marca os umbrais do nosso coração. Nos conduz, Senhor, não apenas a saber o que tu fizeste, mas a viver. E a revelação, Senhor, de quem tu és. Que a nossa casa, Senhor, tenha a revelação de quem tu és. Esse é o nosso clamor nessa manhã. Espírito Santo, revela Yeshua para nós. Abre os nossos olhos, como o cego Bartimeu declarou: Senhor, eu quero ver outra vez. E então, ao abrir os olhos, ele viu Yeshua e o seguiu pelo caminho. Há um caminho que iremos percorrer nesses dias, até a festa de Pentecostes, mas não queremos seguir qualquer caminho. Nós queremos seguir o caminho, o délite do Senhor, o caminho do Senhor, que é o próprio Cristo.
Então, Pai, que nesse dia nós possamos, como o Senhor nos ensinou ontem pela manhã, tudo que formos fazer, fazer para o Senhor, mas tendo a certeza de que estamos no caminho certo. Em nome de Yeshua, Pai. Em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Assim, Pai, nós oramos e passaríamos aqui, Pai, essa manhã inteira, orando, declarando, fazendo menção de quem o Senhor é. Mas, Pai, nos ensina a fazer isso, Pai, de forma íntegra, de forma sincera, Pai. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. E amém. Amém, minhas queridas. Abra sua Bíblia aí comigo, eu vou ser bem breve. Em Êxodo, capítulo 12. Enquanto vocês abrem, me dá só um minutinho, por favor. Vamos lá. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler do 1 ao 14. Alguém se dispõe a ler? Êxodo 12, do 1 ao 14. Eu leio. Amém. Disse Yahvé a Moisés e Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Até qual? Até onde? Até o 14. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família um cordeiro, para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. E o guardareis até o dia 14 desse mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que comerem. Naquela mesma noite, comerão a carne grelhada no fogo, com pães matiçá não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estáis prontos para partir. Cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito.
Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Obrigada, amor. Deus abençoe. O texto de Êxodo 12, querido, hoje tá difícil de ministrar, porque ontem nós fizemos aqui o ensaio, né, de texto, estava ensinando, ajudando o ministro que vai nos conduzir amanhã, porque o Cassiano já foi, né, para Comodoro. Então, nós celebraremos esse ano aqui ser o nosso pastor. E o Senhor nos inundou de moderados. Assim, só no ensaio, ontem a gente já viu essa mesma atmosfera, ela continua aqui permeando o ambiente. Então, vocês me desculpem, estou um pouco chorando, tá? Mas a celebração de perda, ela tem alguns elementos que são muito importantes. E o Senhor trouxe o meu espírito de compartilhar com vocês isso. O texto que a Cirlei acabou de ler está toda a cerimônia de pizza. Então, você vai ver o maxa, as ervas amargas, o cordeiro. Lembra que ontem eu falei com vocês a respeito da oferta, que ela é completamente queimada? Aqui você vai ver o cordeiro sendo completamente queimado. Porque Jesus ele não se entregou pela metade. Jesus ele se entregou por completo. Ele foi o sacrifício perfeito. Aqui nós vamos ver, vai ver o pão, a gente vai ver as pessoas preparadas, para poder sair esse pão. Ele foi feito com 18 minutos. Quando você compra uma caixa de massa, você vai ver escrito assim, ó, preparado em 18 minutos, que foi o tempo que o povo de Israel levou para preparar. Só que eles não fizeram isso de um minuto para o outro, de um segundo para o outro, não. Eles fizeram isso a partir do momento que Deus começou a falar com eles. No 10º dia, vocês separarão o cordeiro macho de um ano sem defeito, mas no 14º dia vocês o imolarão. Então, você vai ver, primeiro, o sangue do cordeiro. Não faltava o sangue do cordeiro, né, queridos? Porque ele foi imolado. Então, aqui, qual é a representação que nós temos do sangue? O suco de uva. Então, você vai precisar de 4 taças na sua mesa ou uma taça que você vai enchê-la 4 vezes. A Andréia, acho que é a primeira vez que vai celebrar. A Marcela, se eu não me engano, não sei se é a primeira, mas que também me mandou mensagem, né? Falando a respeito. Então, você vai ter uma taça que você vai encher 4 vezes, ou você pode ter 4 taças na sua mesa para cada pessoa, tá? Essas taças, elas vão representar os 4 cálices. Então, você já tem entendimento do que são os 4 cálices, que foi as ministrações que fizemos lá no grupo, certo? Só que sobre a sua mesa, você também vai ter uma bacia para lavar as mãos. Por que eu vou ter uma bacia para lavar as mãos? Porque isso representa o batismo. Aí, mas o povo de Israel foi batizado quando eles passaram pelo Mar Vermelho. Paulo vai nos afirmar isso lá em 1 Coríntios. E quando eles passaram pelo Mar Vermelho, eles foram batizados. Então, você imerge as suas mãos, lava as suas mãos, depois você seca as suas mãos, trazendo a menção de quando Deus te encontrou no seu Egito, e quando você levantou as suas mãos, você aceitou Jesus, e você teve a decisão nobre de falar, eu preciso de ser lavado do meu pecado. Essa é a simbologia. Na sua mesa vai precisar de ter um ramo de salsa, salsinha mesmo, a salsa. E esse ramo de salsa, ele vai ser a representação do que os hebreus usaram para passar o sangue nos umbrais das portas. Só que, quando você... Aqui está no ponto 3, o material que nós colocamos lá no grupo dos 4 cálices. Aqui, ele só vai estar sobre a sua mesa. Posteriormente, você vai usá-lo. Você vai ter o pão sem fermento.
Queridos, na mesa de bênção não pode ter nada de fermento, tá bom? É um ato de fé que você está ali trazendo, um ato profético, declarando que Deus, Jesus, está arrancando o fermento de dentro de você. O que eu vou fazer? Primeira coisa, o massa, você vai ter na sua mesa 3 pedaços de massa. Preste bem atenção. 3 pedaços de massa. Esses 3 pedaços de massa você não vai colocar de qualquer jeito. Você vai pôr um em cima do outro. 3 pedaços de massa. Um em cima do outro. No momento oportuno daí, do segmento da cerimônia, só estou te passando o que, é que você vai fazer com ele, tá? O pão do meio, tá um em cima do outro. O pão do meio você vai partir no momento certo aí da cerimônia. Uma parte desse pão você vai colocar debaixo do prato. Depois você vai tirá-lo debaixo do prato e vai voltar para o meio de mim. Aí, o que que isso quer dizer? Queridos, isso representa a morte, mas também a ressurreição de Jesus. Você vai colocá-lo sobre o seu prato. No momento oportuno, que está aí no segmento, eu só estou te passando o que você vai fazer, mas tudo tem o seu apontamento aí no momento certo que você deve fazer isso. Você vai pegar, depois que você colocou esse pão, você vai pegar uma erva amarga. Aí, o que seria a erva amarga? Boldo, rúcula, qualquer erva, qualquer folha que tenha amargor nela. Por quê? Ali que eu preciso fazer isso, porque você vai comer um pedaço dela e você vai se lembrar da amargura, do amargor que era quando vocês estavam nos seus Egípcios, da prostituição, do adultério, da pornografia, quando você tinha no seu coração o sentimento de rejeição. Esse é a lembrança. Mas ela não para aí. Você vai ter sobre a sua mesa uma pasta de maçã. O que é a pasta de maçã? Maçã ralada, misturada com mel. Você pode acrescentar um pouquinho de canela que fica uma delícia. E aí, o que você vai fazer? Depois que você comeu a sua erva amarga aí, no momento oportuno, eu vou mandar esse material para vocês no grupo também. E aí, vocês, né, às vezes tem alguém que não tem que pegar. Você vai pegar essa maçã, essa pastinha de maçã, você vai pegar 2 pedaços de maçã. Você vai colocar esse pedaço, esse pouquinho de pasta de maçã, vai fazer um sanduichinho. Olha, queridos, eu acho tão extraordinário porque tudo tem significado. Esse sanduichinho vai representar os tijolos que os egípcios faziam, os hebreus faziam lá no Egito. E você vai comer dele para fazer menção aí de quando ainda estavam no Egito, ainda sendo escravos. Mas ali é tão gostoso. Por que que lembra o tijolo? Porque, queridos, foi nesse mesmo lugar que Jesus te encontrou. Então, aquilo que era amargo, ele faz doce. Ele transforma. Está dando para vocês entenderem? E depois disso, você vai ter o seu jantar. Ali, a dúvida que as pessoas têm: o que eu posso ter no meu jantar? Você pode fazer a carne de cordeiro. Ontem, a Marcela está aqui na nossa região, só para. Acho que só a Marcela, né? Tá aqui no Barreiro tem uma loja de carnes nobres. De frente ao supermercado dele tem aqui no Barreiro. E lá vende cordeiro. O quilo da paleta do cordeiro e do pernil de cordeiro está saindo cerca de R$ 79 a R$ 89. Ali não tem condição de comprar o cordeiro. Você pode fazer com coxa de frango, tá bom? Coxa de frango, mas a carne não pode ser frita, não pode ser cozida, ela precisa ser assada. E aí nós colocamos arroz, nós fazemos uma salada de batata com ovo. Aí você pode colocar ali, fazer um jantar do jeito que você desejar, tendo o princípio de que não pode ter fermento na mesa de pêssego. Bom, por isso a gente faz salada de batata, a gente não faz nada de fermento. Depois do jantar, você vai ter ali, então você teve já
o cálice da libertação, o cálice da santificação. Entre esses dois cálices entra o jantar. Aí o jantar não é depois disso tudo? Não. O jantar faz parte da cerimônia, tá? Então, no período que vocês vão ver, queridos, que jantar com a sua família é um culto ao Senhor. Você está celebrando ao Senhor. E aí, fez o jantar, comeram, se alegraram, sorriram, brincaram. Você vai retomar aí com o terceiro cálice, que é o cálice da redenção. Prestem atenção nesse ponto aqui. No material, vai estar os 7 lugares que Jesus sangrou, que ele derramou o seu sangue. Como que você vai fazer essa representação? Lembra que você está ali com o seu cálice cheio de suco de uva? Você vai pegar um pouquinho desse cálice, você pode virar em um copinho menor, né? E aí, um pouco só, você vai molhar o seu dedo naquele suco e você vai pegar um guardanapo, um papel toalha, e você vai... o processo que você for declarando, Jesus sangrou no Getsemane, Jesus sangrou quando foi açoitado, Jesus sangrou na coroa de espinho. Você vai pegar o seu dedo e você vai marcando aquele papel, pontuando, trazendo a marca dos lugares onde Jesus sangrou. Geralmente a gente guarda isso para o próximo ano, ou se você quiser dispensar depois da cerimônia, não tem problema. E por último, é o cálice da consumação. Aqui é o momento em que você vai fazer memória que quando Jesus na cruz ele diz, está consumado. Então você consegue perceber que toda a cerimônia ela tem uma simbologia, ela tem um significado, ela tem um apontamento. Queridos, não tem como, pode sentar um ímpio na sua mesa, ele vai entender que você está falando de Jesus. Então, o meu papel aqui não é apenas te dizer, ó, tá aqui o material, toma. Não, você precisa fazer isso entender. Para que eu preciso de nome de salsa? Ah, boa, eu esqueci de falar com vocês. Você vai precisar de ter também nessa mesa uma salmoura, um copinho com água e sal. Mas ela precisa ficar bem salgadinha ao nível da água do mar, tá? Essa salmoura, ela vai representar as lágrimas que você derramou enquanto você ainda estava no Egito. Lembra do ramo de salsa que eu falei que ele ficaria um período lá no seu prato, mas depois você tem uma função para ele? Você vai pegar esse ramo de salsa, vai molhar nessa salmoura e vai comer ele. Primeiro, o ramo de salsa representa o que os hebreus usaram para passar nos umbrais das portas, mas depois ele vai te fazer menção das lágrimas que você derramou no Egito. Mas que Jesus, ele te tirou de lá. Ele nos arrancou do império das trevas e nos conduziu para o reino do seu Filho amado. Amém? Eu queria trazer para vocês essa clareza, porque às vezes tem pessoas que não sabem o que significa tudo. Então, por isso tem que ter pão e fermento, ervas amargas, a salmoura, a pastinha de maçã, tudo bonitinho ali na sua mesa. Aí eu preciso comprar uma, uma quiará. A quiará é o prato de peso. Não, aqui nós não temos quiará para todo mundo. O que a gente faz? A gente aluga os pratos normal, prato de jantar mesmo, e a gente coloca tudo dentro do prato. A gente coloca bonitinho ali, em volta dos potinhos, uma taça. O que é de comer, a gente coloca dentro do prato. Amanhã, quando a nossa mesa estiver pronta, eu vou fazer um videozinho para mandar para você. Ao final disso tudo, nós vamos fazer o último ato dessa ceia, dessa festa de peso, que é edificar ali as suas ofertas, os seus memoriais. E aí você vai direcionar para onde o Senhor colocar no seu coração. Lá no grupo dos 4 cálices, né, os meninos sempre movem ali a oferta de cordeiro, mas aí fica aí no seu coração como o Senhor te direcionou. Então, queridos, se você tem uma peça excelente, amanhã eu não vou conseguir entrar com vocês aqui de manhã,
porque eu vou fazer toda a preparação da nossa celebração lá, vou cozinhar para a galera. Então, amanhã meu dia vai ser muito cheio. Eu vou acordar às 5 horas, mas vou fazer uma outra função. Amanhã eu vou dedicar o meu dia para servir os meus irmãos e fazer com excelência aquilo que o Senhor me comissionou. Mas que você, a partir de hoje, já comece a deixar suas coisas preparadas para que não seja nada com correria. Prepare o seu tempo, prepare o seu coração, prepare a sua casa, para que você possa receber as marcas do Cordeiro em nome de Jesus. Amém? Eu espero poder ter ajudado vocês, talvez tenha alguma dúvida. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode me mandar lá no privado que eu respondo, tá? Com todo prazer. Eu só não quero que você se aceite a ver e agora, o que eu faço? Tá bom? Então, que o Eterno abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês. E, em nome de Jesus, até o grupo. Amanhã eu vou passar lá para declarar sobre a vida de vocês, para orar sobre vocês. Mas eu creio, querido, guarde bem a data de amanhã, pois ela será um marco na sua vida. No ano que vem, quando você olhar para a pista desse ano, você vai ter a certeza, de fato, Jesus foi revelado. Amém? Um beijo. O Eterno abençoe vocês. Shalom, shalom.